Vamos orar pelo Heavy, em nome de Jesus. É sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Pai, nós queremos te pedir nessa hora, pela vida, Senhor, do Franco. Pedimos, Senhor, que ele seja o teu instrumento para falar com a tua igreja hoje, que ele seja a tua boca aqui. E com isso, Senhor, nós pedimos que tu dê a ousadia, a intrepidez, a graça e a sabedoria, para que ele possa falar a tua parte hoje à tua igreja, Pai. No nome de Jesus. Prepara também, Senhor, os nossos ouvidos, corações, mente, para que possamos não apenas ouvir aquilo que vai ser falado, mas colocar em prática a tua boa palavra, Pai. No nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigado. Bom dia, amados. Pai, seja com vocês, no nome de Jesus. Eu estava aqui me recordando que no dia 1º de maio, dia 1º de maio, dia do trabalhador, eu estava aqui com vocês. E foi muito interessante, porque eu vim para falar um assunto, chegou aqui na hora, o Espírito Santo mudou tudo. Eu acabei falando outro assunto, falei sobre trabalho, lembram disso? E foi muito interessante, aquela palavra teve uma repercussão muito interessante, não foi aqui no primeiro momento, peguei algum feedback aqui, mas eu peguei um feedback muito legal lá de Porto Seguro, Cabralha. Então, alguém assistiu pela internet, foi passando, chegou lá em Cabralha e a pessoa fez contato comigo. Ele falou, cara, você descreveu minha vida, tal. Foi um tempo legal. Esse irmão está vinculado com a igreja lá em Cabralha, né, que está ligado aos irmãos lá de Cabo Frio. Vinculou. Mas foi uma mudança, assim, um tema que Deus fez acontecer. Hoje eu quero também falar com uma pessoa. Não sei se ela está aqui ou se está em casa. Mas eu quero falar com você que está perplexo. Mas eu preciso te explicar primeiro o que significa perplexo à luz das Escrituras, tá, amado? Perplexidade. De repente, você está perplexo e nem sabe que está perplexo. Né? E eu quero abrir contigo as Escrituras ali na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, e 2 versículos 8 e 9. Quando Paulo ele vai descrever assim um pouco do sofrimento humano, ou melhor, de que forma nós sofremos, quantas formas nós podemos sofrer. Eu não sei se tem mais formas, mas ele descreve 4 maneiras aqui de alguém padecer, de alguém sofrer. Ele vai dizer assim, tudo somos atribulados. Então, primeiro tipo de sofrimento que ele apresenta é esse, quando você está atribulado. Atribulado, no sentido real da palavra, é quando você está exprimido, é quando você está daquele jeito que os crentes antigos falavam. Fulano está numa moenda. Então, quando você está na moenda, sendo moído, triturado, né? Aí você está sendo atribulado. Tribular é justamente essa pressão de fora para dentro que a gente sofre, né? E que tem gente que sofre essa pressão mesmo. Tem muita gente que está atribulada, né? Tribulação. Paulo diz que ele se gloriava nas tribulações, nessas pressões que vinham de fora para dentro. Mas ele diz assim, porém não angustiados. Atribulados, sim, angustiados, não. Né? Por que não angustiado? Porque a tribulação na vida de um cristão é uma coisa temporária, é por um tempo, não é algo que vai permanecer. Deus não te coloca na moenda para você ficar engasgado lá igual aquela cana velha. Né? Deus coloca você na moenda, mas quer que você saia do outro lado. Eu sei que tem alguns irmãos que tem que dobrar assim e passar de novo, porque tem uns cabras mais duros que outros. Né? Não, voltei do sertão, aí vai voltar com os cabras, né? Os cabras, sempre falando cabra, né? Os caras cabram para tudo que é lado lá. Mas tem essa turma que tem que dobrar 2 vezes e fazer, passar na moeda de novo, porque o caldo não saiu todo ainda, o negócio ainda está. Mas a vida de um cristão não é dentro da moenda. Você passa pela moenda.
Você passa. O deserto não é a nossa casa. Diz que só os rebeldes habitam em terra estéril. Acho que o Salmo 68 diz isso. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Então, o deserto não é moradia para nós. O deserto é um lugar de passagem. É um lugar de conhecer o Senhor. O deserto é um lugar de conhecimento. Deus nos leva para mostrar nosso coração a nós mesmos. Deuteronômio 8 tem um capítulo inteiro dedicado àquela instrução de Deus com Israel, quando fala do deserto. Por que eu te levei para o deserto? Para te provar, para te humilhar, saber o que estava dentro de você. Então, o deserto é uma passagem. Por isso que ele diz, não angustiado, isso não vai me consumir. Nós vamos ser atribulados, mas não angustiados. Depois ele vai dizer assim, ficamos perplexos. Viu o perplexo apareceu aí? Olha o perplexo. Só que, não, como é que alguém sofre de perplexidade? Não, o perplexo aqui tem um sentido muito interessante. O perplexo é quando você está esvaziado, sem recursos. Quando você está sem recursos. Quando te falta recursos. Quando te falta soluções. Quando você não sabe realmente o que fazer, como fazer, quando fazer, você não sabe. Você está literalmente vazio, Eu até brinco com os irmãos, eu digo que isso é um sofrimento como se Deus pegasse um aspirador, assim, metesse na tua boca, assim, sugou você por dentro, entendeu? Você dá aquele vácuo, você está no limbo. Tem gente até que fala assim, estou num limbo, cara, estou num vácuo, Isso é perplexidade, é com você que eu quero falar. Gente que está assim, perplexo. Mas vou seguir, já que eu abri o texto, vou seguir falando para você, que ele diz perplexos, porém não desanimados. Porque a tendência realmente de quem está sem recurso é desanimar. É uma tendência humana. Você está sem recurso e daqui a pouco você está desanimado. Você desanima. Você perde o ânimo, porque esvaziou completamente. Você está sem recurso, Sem recursos. Depois ele vai falar, somos perseguidos. Esse tipo de sofrimento, de verdade, eu, no início da minha carreira cristã, eu até achava que eu sofria perseguição. Lá no quartel, os caras estão me perseguindo. Depois eu vi que perseguição nada. Eu só entendi um dia que um camarada que matou 37 pessoas, disse que ia me matar também. Ele ia matar Cidinho também, estava na lista. Falei, Cidinho, a gente está ferrado. O cara já tinha matado 37, a primeira pessoa que ele matou foi uma freira. Então, tu viu que para matar pastor para ele era rindo, cara? Aí eu falei, cara, esse negócio é sério. Depois tinha uma outra irmã que uma vez ela surtou e queria me matar também. E vinha para a reunião armada. Chegou até a dar uns tiros no marido. Então, o pessoal, quando via ela lá no sítio, ficava todo mundo assustado. Pô, cara, será que é hoje que ela vai pegar o franco? Que ela tinha um sangue no olho comigo. Por conta de um conselho. Aconselhei ela a perdoar o marido. Ela não apenas não perdoou o marido, como ela acabou ficando entregue aos verdugos lá, como Mateus 18 diz, ficou atormentada de espírito, e naquele tormento ela colocou algumas pessoas na lista para executar. E eu estava lá encabeçando a lista de novo. Mas perseguido, eu acho que eu não provei ainda intensamente como Paulo. Paulo chegaram a fazer um jejum. Não comeremos, não beberemos enquanto não matarmos esse homem. Um jejum, inclusive, debaixo de uma sentença de maldição. Se não matarmos, seremos malditos. Esses caras, eu só tenho uma conclusão. Ou eles se converteram, ou morreram de fome, porque foi logo no início da caminhada de Paulo. Foi logo no início. Não ficaram tantos anos em jejum, vivendo de luz. Eles se converteram, ficaram anátema, maldito, ou, bem, alguma solução deu para ele. Mas assim, perseguidos, porém não abandonados. Tem uma versão que fala desamparados.
E às vezes a gente se vê perseguido mesmo e acha que Deus nos desamparou, que Deus nos deixou, que Deus nos abandonou. Mas não, a gente não é abandonado. E, por fim, derrubados. A versão antiga falava humilhados. Eu gosto de derrubados, porque esse humilhados é justamente aquela ideia. E é difícil ter esse pensamento, mas é assim. Não sei se você já sonhou assim, né? Eu havia até um sonho de uma irmã, quer dizer que estava no avião, que o avião caía com ela, assim, pá, e quebrar, tudo, mas ela saía inteira no avião. E eu me lembrei desse texto na hora, eu falei com ela, humilhados, porém não destruídos. Derrubados, porém não destruídos. Né? Então, tem coisa na vida que nos abate e nos humilha muito. Muito. Nos traz profunda humilhação. Tem gente que confunde vergonha. Né? Estou com vergonha. Não, você está humilhado. Né? Você não está envergonhado, você está humilhado. A vergonha pode estar junto, porque quando a gente se humilha, a gente fica com vergonha. Né? Quando a gente é derrubado, a gente fica com vergonha. Né? Quando você passa uma... Tem situações que podem nos humilhar, de verdade, nos abater, derrubar, tirar você de uma posição, né? Tirar você de uma colocação. Né? Às vezes tu está numa posição alta, né? E você é esvaziado e derrubado de lá. Né? Sai daquela condição. Mas Paulo vai dizer também que, embora abatido, não está destruído. Né? Acho que a versão fala abatido, porém não destruído. Né? Não é humilhado. Abatido. Abatido, mas aqui ele está falando derrubado. Exatamente essa ideia. De alguém que foi abatido, foi derrubado, porém não está destruído. Porque muitas vezes, quando você é abatido, você fica com aquela ideia de que você está completamente destruído. Minha vida acabou. Não dá nada, rapaz. A vida com Jesus não acaba nunca, é eterno. Não acabou coisa nenhuma. Né? Mas eu falei com você que eu queria focar a minha conversa com você que está perplexo, você que está vazio, você que está sem recursos. Recursos. Por quê? E é tão interessante quando a gente fica sem recursos, porque assim, Deus quer nos ensinar a esperar nele. Quantos podem dizer amém? Quantos têm esperado no Senhor? Mas você já reparou que muitas vezes nós esperamos em Deus porque estamos perplexos? Não temos nenhum recurso. Porque se tivéssemos recurso, nós faríamos alguma coisa. Você já viu como é difícil esperar em Deus? Vou mais além. Consultar a Deus quando você tem algum recurso. Eu, quando tenho oportunidade, eu costumo conversar com os irmãos que têm mais poder aquisitivo. Conheço alguns que têm bastante poder aquisitivo. Eu digo, amado, tua condição é uma condição triste, porque você não consulta ninguém, nem Deus, ninguém, para tomar algumas decisões na tua vida. Porque o dinheiro te proporciona tanta facilidade. Então, imagina o cara que quer dar um passeio, vou lá ver as flores na Holanda. Ele manda ver a agenda, e daqui a pouco está lá na Holanda vendo flor. Literalmente, está rindo. É assim. Vou passear, vou para a Grécia. Uns começam a ver o mundo, faz as coisas com uma facilidade tão grande. Quando está duro é outra história. Você, Senhor, eu quero tanto conhecer as catacumbas de Roma, prover aqui uma viagemzinha para a Itália. Eu queria conhecer Israel, Senhor. Uma benção, porque aí você fica totalmente dependente de Deus, e aí quando acontecer, você sabe que é Deus mesmo, né? Deus te levou lá para conhecer a Terra Santa. Mas quando não é, meu amigo, né? Ou você se enrola, porque tem gente que se enrola, né? Constrói dívidas, coisa e tal, para fazer a viagem dos sonhos, ou você tem dinheiro, vai lá, faz do teu jeito, a hora que você quiser, da tua forma, ou você depende de Deus mesmo. Quando eu falo esperar em Deus, eu não falo esperar porque não tem outro jeito. Eu estou falando esperar. Quem de verdade
aprende a esperar em Deus, ele primeiro tem que aprender, antes de esperar, a descansar em Deus. Tem uma música antiga, que citando um salmo, que diz: descansa no Senhor, espera nele. Diga: descansa no Senhor, espera nele. Ontem eu participei de uma cerimônia de casamento. Já irmã, rapaz, que já espera no Senhor há muitos anos. Eu até brinquei, eu falei: devia ter soltar uns fogos aí fora. Aí. Mas esperou muito. A gente soltou no casamento do Edinho, lembra? Quando a gente casou. Ah, é? Vocês ficaram... Casou! E foi muito interessante, que ela casou com um moço viúvo. E eu tive a experiência de ver um homem recomeçando a vida, cara viúvo, recomeçando a vida, e ela solteira há muitos anos, começando. Ela não sabia que era vida de casada, começando. Foi muito interessante. Eu até me lembrei de Sara, falei: Sara riu 2 vezes. Uma na incredulidade, outra já alegre, feliz, quando viu o filho nas mãos. Né? Falei: você é a mulher dos 2 sorrisos. E ela, assim, todo retiro, todo encontro, toda vez que estava no sítio, no finalzinho, eu encontrava a irmã e ela, puxa, ela chorava comigo, porque ela queria casar. Mas ela só ficou queimada por uma coisa. Eu falei: filha, tu mandou mal nessa hora. Na hora do voto, ela fazia: eu pedi a Jesus um homem que não fosse careca. Cheio de careca lá na festa. Eu falei: como assim? Ainda bem que eu sou casado já, né? Mas quando eu casei tinha cabelo, tá, gente? Falei: cara, os careca então. Rapaz, careca já ficou traumatizado ali, já você traumatizou a meia dúzia, falei com ela. Mas ela foi muito engraçada. Foi uma festa. Mas uma festa muito interessante de alguém que esperou em Deus, mas também de alguém que eu penso que em algum momento não tinha mais recurso. Sabe quando dá aquela hora que você diz assim: agora nada mais vai acontecer na minha vida. Esgotou o recurso. Mas, olha só como eu falei, Deus quer nos ensinar a esperar nele, você diz amém ou não? Mas tem algo mais excelente, que é descansar nele. Porque eu posso esperar sem descansar. Eu posso esperar porque eu não tenho recurso. Eu posso esperar porque eu não tenho mais nada para fazer. Mas eu posso esperar confiadamente em Deus, conhecendo, sabendo quem é o Senhor. Eu vou deitar aqui na rede aqui e vou ficar tranquilão, porque eu sei que aos seus Deus dá enquanto dorme. Cara preguiçoso. Não, eu estou descansando. Eu sei que Deus vai prover. Eu sei que Deus vai fazer. Né? Eu sei, Deus vai fazer. Deus vai dar uma solução. Deus tem um plano. Deus tem um propósito. Eu não estou aqui sem o consentimento, sem a vontade de Deus. Tudo que acontece na vida de um cristão, você pode crer, passa por um filtro divino. Deus é que diz: pode. Deus diz: não pode. É tão forte isso, mas tão forte, que Jesus, quando ensinava os discípulos a vencerem a ansiedade do dia a dia, ele diz assim, conclui assim: porque quanto a vocês, até o fio de cabelo de vocês está contado. Você conta teus fios de cabelo? Nem os careca contam, né? Eu tenho alguns. Acho que alguém conta. Você acha que é importante contar fio de cabelo? Se fosse, já haveria um scanner de fio de cabelo. Já teriam criado. Para saber quantos fios de cabelo. Ninguém se preocupa com isso. E olha que o povo é preocupado. O povo se preocupa com tudo. As pessoas se preocupam com tudo, mas não com os fios de cabelo. Para saber quantos fios de cabelo tem na cabeça, ninguém fica perdendo o dia à tarde pensando. Não existe nenhum aplicativo que conte os teus cabelos. Não existe nenhum perfil na rede social que alguém fale: olha a importância de você ter que ter tantos milhares de fios de cabelo para ter uma vida saudável. Ninguém fala nada sobre esse assunto. Não é importante esse assunto para o mundo, mas para Deus é. Ele cuida tão bem de você, mas tão bem de você, que até teus fios de cabelo estão contados. Mas você
quando fica perplexo, desesperado, ansioso, é porque você não sabe disso ainda. Você não sabe disso ainda. Você é tomado de aflição e ansiedade porque você não sabe disso ainda. Deus te coloca numa situação de esvaziamento completo porque você não sabe disso ainda. Aí desanima porque não sabe disso ainda. Melhor do que ficar desanimado é ficar descansado. Muito melhor. Porque as duas coisas vão te abater. O desânimo vai deixar você prostrado. Prostrado, o desânimo prostra a pessoa. E não tem jeito, você não tem como separar o homem que você é, a mulher que você é. Você é um ser triuno, assim como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, você também é triuno. Você tem espírito, pneuma, você tem alma, psique e você tem corpo, soma. Você é um elemento só. E não tem jeito, você não consegue separar essas coisas. Como assim, Franco? O texto de Provérbios lá, que eu li, inclusive na cerimônia, diz que a esperança adiada adoece o coração. Como assim adoece? O teu espírito fica batido, doente. Mas quando o espírito está doente, a alma não está legal, eu te garanto. Nem o corpo. O provérbio vai dizer que o espírito triste resseca os ossos. Mas o que tem um osso a ver com o espírito? Tem a ver. Eu já orei para uma senhora que estava na cadeira de roda. Quando ela se levantou assim, eu fui conversar com ela. Depois, porque eu tinha uma palavra no coração, esse texto de provérbio estava vivo no meu coração. E eu falei assim, você é triste? Ela falou assim, pastor, eu tenho uma tristeza crônica. Eu falei, você tem um problema mais sério do que eu pensava. Como assim? Se você não resolver o problema de fundo, você volta para a cadeira de rodas. Qual é o problema de fundo? Tua tristeza. Porque a Escritura diz que o espírito que está triste, angustiado, coisa e tal, espírito, ele resseca os teus ossos. Que era justamente o problema dela, assim, que os ossos começaram a ressecar, ela ficou travada. Ali. Eu falei, você precisa resolver o problema de fundo. Teu espírito precisa ganhar vida de novo, alegria. E até onde eu sei, essa irmã, essa senhora, que não sei se era irmã na ocasião, mas ela deu os passos, me deram, depois, uma semana depois, uma informação de que ela andou nas questões, juntou família, pediu perdão às pessoas, perdoou pessoas. Ela começou a ter um outro estilo de vida, né, em Cristo. Eu penso que a partir dali ela realmente se comprometeu com Jesus no nível que ela precisava. Mas é assim, você não se separa. Então, se teu corpo estiver cansado, você já ficou com o corpo cansado alguma vez? Quem consegue dirigir cansado? Com sono. Já tentou dirigir com sono? Marcelo, já tentou? Eu lembro que eu vi uma vez uma viagem, mas eu estava tão cansado, eu precisava encontrar um lugar para pousar, de noite, chovendo. Eu ficava assim, abria a janela do carro, botava a mão literalmente na chuva e ia molhando a cara. Assim, para ver se eu chegava num lugar para parar e dormir. Porque o sono, por mais que a alma queira chegar, o sono te vence. Sabe aqueles irmãozinhos que inventam na comunhão de ver filme, tarde da noite, você já está todo espringuelado assim, e o cara diz, vamos assistir um filme, tu vai dormir um filme, né? Tu não vai assistir um filme. Vamos dormir um filme. O cara dorme o filme. Né? Se bem que tem mulher que não precisa nem estar cansada, né, cara? Tem mulher que é triste, né, cara? Ela pode ser um filme de ação, pegando fogo, ela dorme. Mas tudo bem. Por mais que a pessoa queira, se ela estiver cansada, não tem jeito. Então, o teu corpo abatido, tua alma não vai, pô. Dá para entender o que eu estou falando? Que não dá para separar? Não dá para te separar. Estou com problema psicológico. Tu vai no psicólogo, teu corpo não fica em casa. Teu corpo está junto. E quer ver uma coisa? Se você souber que está doente no corpo, é possível que tua alma sofra. Já começa a ficar preocupado, meu Deus, como é que eu vou tratar esse problema? Como é que vai ser? Aí tua alma começa a ficar atribulada. Não é? O bom desse tua alma feliz é quando você chega lá, faz teus exames, está tudo legal. O médico falou que eu estou jóia. Aí tu fica todo radiante. Eu estou com saúde, né? Mas qualquer coisa que mexa com você, em qualquer esfera da tua vida, te abate. Mexe contigo mesmo.
Mas também o contrário é verdadeiro. Quer ver? Ó? Diz comigo assim, o coração alegre aformoseia o rosto. Minha tia encontrou ontem comigo lá no caminho, você está linda. Eu falei, estou alegre. Não estou tão lindo assim. Minha tia está com 86 anos. Mas está enxergando que é uma beleza. Eu falei assim, o teu olho está de piloto. A zero. Velhinha para enxergar bem. Ela assim, mas assim, a alegria do coração te incendeia, te aformoseia. Pega a tua foto de incrédulo e vê a tua foto hoje. Então, não foi maquiagem, não. Incrédulo, tu era mais feio, eu te garanto. Tu era mais feio. Olha a tua foto, olha. Porque nós ganhamos um título de utilidade estadual há uns anos atrás. E aí eu estava com os irmãos, como é que a gente vai fazer um processo? Tinha que fazer um processo, como é que vai fazer o processo lá de uma ONG e tal. Aí me veio uma inspiração. Pedi os irmãos, né, principalmente aqueles que eram meio assim da manguaça, falei assim, fala o seguinte, me manda uma foto tua antes de crente e depois de crente. Aí os caras começaram a mandar foto de onde... Aí montei um dossiê e levei lá para o conselho lá do Estado, aqui no Rio. Aí, mas qual é o trabalho que vocês fazem? Meu trabalho é o seguinte, eu vou mostrar para você e você avalia. Aí já fui abrindo assim, quem é esse cara? Esse cara aqui, ó, esse aqui, ó. Caramba, é a mesma pessoa? Ó, antes e depois. Antes e depois. Antes e depois. Rapaz, que mudança. Antes e depois. Olha, pode ver aí. Ó. Esse é o nosso trabalho. A gente lida com gente. Ó. Antes, depois. A gente igual o título assim, antes e depois. Só antes de Jesus, depois. É igual descer, né? ACDC. Antes de Cristo, depois de Cristo, antes de Cristo, depois. Por quê? Porque a alegria do coração aformoseia. Você acende. Uma pessoa, quando nasce de novo, um espírito nasceu de novo, tu vai no teu trabalho, vai na tua faculdade, o que aconteceu contigo? Se for mulher, ainda fica mais ainda, porque mulher, tu cortou o cabelo? Tu fez alguma maquiagem? Foi em algum lugar? Porque você está diferente? Não, você está diferente, não, você está aceso. Teu espírito acendeu. E quando teu espírito acendeu, o teu corpo reage. O contrário também acontece. Se você está abatido no coração, teu semblante descai. Tem gente que está com problema no espírito que nem identifica. Não sabe o que é, estou aflito, mas não sei o que é, essas angústias todas aí. Mas você é um ser humano só. Você é uma única pessoa. Quantos me entendem? Amém ou não? Está me entendendo mesmo? Então é assim, eu não sei onde está o teu problema, a tua perplexidade, mas eu sei o seguinte, eu sei do que o nosso Deus, do que o nosso Senhor é capaz de fazer. Se você já crê em Jesus, você precisa conhecê-lo melhor. Se você não conhece Jesus, eu quero te convidar a provar o milagre na tua vida. Se você só ouve de Jesus, mas não sabe ainda quem é Jesus de verdade, eu te convido. Eu vou contar uma história para você. É a história de uma mulher. Está lá em Marcos, capítulo 5. Versículo 25 começa dizendo assim, estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Talvez você não tenha ideia da gravidade do problema dessa mulher, não apenas um problema físico, ela não tinha só um problema físico, não, só para você entender. Ela tinha uma hemorragia, mas a lei do país dela, da nação dela, do povo dela, está lá em Levítico, capítulo 15, versículo 25. Vai dizer mais ou menos assim, quando uma mulher tiver um fluxo de sangue, por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Uma pessoa impura em Israel era uma pessoa excluída, era um proscrito, era uma pessoa de lado. Sabe, você está impuro. É que impuro para Israel era mais sério do que impuro, não é coisa física, não era espiritual. Eles criam que se tocasse numa mulher menstruada, a mulher menstruada tocasse neles, eles ficavam espiritualmente contaminados. Eles criam que se pisasse numa sepultura,
se tocasse no morto, depois a lei foi aumentando, e eles queriam até que chegasse a certa distância do morto, já estava contaminado espiritualmente. Então, essa mulher não tinha só um problema físico, uma doença física. Ela tinha um outro problema também de alma. Eu conheço uma querida, uma irmã amada, que ela, quando jovem, casou, não podia ter filhos, era estéril. E o problema dela era um problema... Ela tinha uma endometriose nos 2 ovários. Então, olha o drama dessa amada. Essa endometriose impedia ela de ser mãe. Então, tem muita mulher que casa e quer ser mãe. Então, tem um problema emocional, de alma aí no meio. Você concorda comigo ou não? Sim ou não? Só que a endometriose também, no período menstrual, causava dores intensas a essa irmã. Então, ela sofria fisicamente as dores e sofria emocionalmente também. Chegava Dia das Mães, ela queria ter um filho, pô. Ela queria ser mãe. Ela queria dizer, eu tenho meus filhos, eu tenho uma família, eu quero ser mãe, pô. Então ela tinha esse drama físico e era um drama muito interessante, porque como é que os caras tratam da endometriose? Eles querem suspender a menstruação. Suspendendo a menstruação para curar a endometriose. Suspende para curar, mas a gravidez cura. Então os médicos falavam com ela, só tem 2 possibilidades, ou você ficar grávida ou a gente tenta um tratamento longo contigo aqui. Mas chegou uma hora que essa irmã, o marido já tinha começado a ganhar dinheiro, era um cara que empreendia, começou a ganhar dinheiro, e um dia ele me ligou muito triste, dizendo, olha, eu falei com um cara que é o maior especialista do Brasil no assunto. Você deve até lembrar, que, graças a Deus, que ele só falou com um cara, não mandou uma mulher para o cara, aquele doutor Roger, lembra? Aquele cara, aquela figura. Ainda bem que ele mandou só o fax dos exames para o Roger. Aí o cara olhou e falou, o caso dessa tua mulher é impossível. E ele me ligou muito triste. Quando ele me ligou, eu fiquei feliz. Tá maluco, cara? Ele me ligou, falou, Franco, queria te dar uma notícia, ela é muito boa, cara, eu mandei aqui, cara, porque é o maior especialista do Brasil em gravidez, e o cara falou que o caso da fulana é impossível. Eu falei, glória a Deus, agora tu vai ser pai. Aí, como assim? Eu falei, agora tu vai ser pai, pô. Agora tu não tem mais recurso, acabou o teu dinheiro. Teu dinheiro não vai resolver. A grana que você tem não vai resolver, agora você vai ser pai. Inclusive, se tu fosse pobre, tu já era pai. Ele ficou assim meio abatido do outro lado, imagino, né? Nem falava direito. Ele fala para caramba, mas nem... Ficou engasgado, eu falei, agora vai. Agora vai. Rapaz, acho que não se passaram um mês na história. Nós oramos, não foi? Estivemos juntos, oramos. E, rapaz, a irmãzinha foi fazer um examezinho, porque achou que a endometriose estava gravando, não sei o quê, coisa e tal, e para surpresa dela, aniversário da mãe dela. A médica deu a notícia para ela, você não está doente, você está grávida. Hoje ela é mãe de 3, porque o Salmos 113 diz que Deus faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. É o que está escrito. É a palavra. Acabou o recurso. Acabou o recurso. E a história dessa mulher, que eu vou contar aqui na Bíblia, também acabou o recurso dela. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Como eu falei, era um problema mental. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos. Nada contra o médico. Se tiver algum médico aí me assistindo, não fica magoado comigo, não. É o texto que eu estou lendo. E gastou tudo que tinha. Então, ela sofreu na mão dos médicos, ela gastou a grana toda que tinha. Devia ter grana, porque 12 anos gastando não é mole, não, velho. 12 anos, gastou tudo que tinha. Sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, disse Marcos. Piorava cada vez mais. Então, você imagina uma mulher com problema de alma, problema de corpo, sofrendo, gastou a grana toda
com os médicos. Sofreu grandemente. Eu imagino sofrer porque ela era impura. Como é que um médico ia tratar de uma mulher impura? Nem paro para pensar nisso. Nem. Pensa nisso aí. Como é que deveria ser a doideira para tratar de uma mulher impura? Sem poder tocar, sem poder chegar perto. Como era esse tratamento? Só Jesus na causa, né? Era uma leprosa. Que leproso era outro impuro que tinha lá em Israel. Lá. Bem, acabou o recurso. Não tem mais recurso. Perplexa, não tem mais nada o que fazer. Nem dinheiro mais ela tem. E tu vê como é que Deus é, né? Contei a história aqui do meu amigo. Às vezes você tem dinheiro, mas não tem recurso. Dependendo do que seja. Dinheiro compra algumas coisas, mas não compra tudo. Ontem, no final do casamento, eu estava falando sobre, vamos orar por esse casal. Eu gosto de sempre, no finalzinho, profetizar na vida dos novos casais. Eu falei, pensa em algo que teu dinheiro não compra. Porque o dinheiro compra coisas. O dinheiro compra. Eu sempre penso assim, eu li há muitos anos uma mensagenzinha curta sobre aquilo que o dinheiro compra e aquilo que o dinheiro não compra. Eu guardei para a vida. Agora novo convertido. O dinheiro compra uma casa. Compra ou não compra? Sim ou não? Ao sonho da casa própria. Agora você tem a tua casa, acabou. Mas um lar. Tu acha que existe diferença entre casa e lar? Sim ou não? Claro, meu filho. Tu pode ter uma casa linda e não ter um lar, uma família estruturada direito. Você pode ter a casa. Comprou a casa, mas está sem lar. A família não é edificada sobre a rocha. Diz que é vão o teu trabalho, né? Se você que está edificando a tua casa, se Deus não edificar a tua casa. Deus tem que trabalhar a tua casa para dar tudo certo. Quantos podem dizer amém? O que o dinheiro compra? O dinheiro compra uma cama top, de marfim para você, até de ouro se tu quiser, mas um sono. Tu já ficou com insônia alguma vez? Já ficou angustiado alguma vez? Querer dormir e não conseguir? O salmista diz, em paz me deito. E prontamente, logo o quê? Pego um soninho. Porque só tu me fazes repousar em segurança. É Deus que dá essas coisas. É Deus. Eu pensava que era eu que era bom de dormir. Até o dia que eu tive insônia. Eu clamava a Deus. Eu tinha um outro problema. Eu não queria tomar droga nenhuma para dormir. Eu falava para ele, se eu tomar essa droga, eu vou ficar viciado nessa droga. Então eu não quero ficar viciado com droga nenhuma. Nem lícita, eu não quero droga na minha vida, estou livre. Então, como era dormir, Franco? Quando Deus me tocava. Aí eu dormia. Do contrário, eu ficava acordado. Mas eu vi que até o sono é Deus que dá. Um sono em paz, profundo, abençoado. Claro, para quem quer encarar as coisas como elas são, né? Porque a Bíblia diz, sede sóbrio. Isso Pedro falando lá no capítulo 5 da primeira carta. Sede sóbrio, vigilante, porque o diabo, adversário de vocês, anda ao derredor, rugindo como leão, buscando alguém para tragar. Sóbrio é aquela pessoa que não aceita droga na sua vida, fica inebriado, não fica anestesiado. Sóbrio é você enfrentar o problema de frente. Sóbrio é não querer se drogar para fugir. É isso, é ser sóbrio. É nesse sentido que eu estou falando. Tu pode sim tomar uma carga de não sei o que e desabar, mas tu pode querer ser sóbrio até o fim. Não, eu vou ser sóbrio. Vai sofrer, mas tu vai descobrir coisas maravilhosas do Senhor. Porque não tem como fugir de algumas coisas, eu te garanto. Na verdade, não tem como fugir. Não há como fugir. Você diz amém ou não? Amém? O dinheiro compra comida, restaurantes, mas saúde não compra. Se você estiver doente, tu vai ver que a tua lista, aí tu vai entrar numa dieta forçada. Porque tu vai ver que não adianta ter dinheiro. E se estiver doente mesmo, tem gente
enjeita até comida. Quando você está muito atribulado, você olha a comida, você não quer nem comer. Faz o jejum porque você não tem disposição de comer. A pessoa, se eu olhar uma comida que você gosta, não querer comer. Deixa eu fazer uma perguntinha. Alguém já passou por isso alguma vez? De estar diante, já passou, de olhar uma comida que você gosta, mas teu corpo está... Ou então tua alma está aflita, você não quer comer. Não quer comer. Por isso que eu digo, tem coisas que só o Senhor dá. Então, o dinheiro dessa mulher acabou. Mas eu te garanto, tem coisas que mesmo com dinheiro você não consegue. Esse meu amigo, meu irmão amado, estava com dinheiro, mas não podia ser pai. Mas Deus pode tudo. Jesus pode tudo. Vocês amém ou não? Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque ela dizia, ela tinha uma fé. Tu vê que era uma mulher perseverante, ela tinha fé. Só que agora ela acertou. Agora ela colocou a fé na pessoa certa. Ela colocou a fé em muitos lugares, mas agora na pessoa certa. Ela falou, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Ela sentiu. Ela falou, no corpo, ela, estou curada. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído do poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Na roupa, mano. Ela cheia de fé, né? Ela sugou Jesus. Os discípulos responderam, o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido. Mas por que ela estava amedrontada e trêmula, Franco? Porque ela impura, tocou num homem puro. Ela estava trêmula e com medo por causa disso. Aí entra a questão da alma também no negócio. Ela teve a cura do corpo, mas ela estava angustiada de alma também. Pô. Aquele momento precisava. Não era o suficiente só ela ser curada e ir embora para casa. Ela precisava ter aquele momento com Jesus. Amém ou não? Então ela veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, você foi salva porque teve fé. Diz comigo, sem fé, completa. É impossível agradar a Deus. Não dá. Vá em paz. Vá em paz. E fique livre desse mal. Aí já não é mais um toque no corpo, agora é um toque na alma. Eu gosto muito, cara. Eu gosto muito. Jesus é completinho, né? Ele é pleno. Eu amo Jesus. Ele vai lá e não só o teu físico, agora você precisa da tua alma. Vá em paz. Tua fé te fez bem. Tua fé te salvou. Agora sim você está no ponto. Amém? Agora você está no ponto. Por que você está lendo isso? Estou lendo isso para te animar a tua fé, corrigir tua fé. Por quê? Porque a tua perplexidade pode te levar para um desânimo muito grande. Mas se você compreender por que Deus te esvaziou, talvez você comece agora a descansar. E dizer, não, o Senhor está no controle de tudo. Mas eu não conheço Jesus. Talvez agora você tenha a oportunidade de fazer igual aquela mulher, tocar em Jesus. E assumir um compromisso real com Ele. Parar de ter uma relação com Ele, assim, à distância, religiosa. Jesus não é religião, galera. Jesus é o Filho de Deus. O Verbo que encarnou. Que viveu uma vida sem pecado. Que morreu
pelos nossos pecados, não pelos dele, pelos nossos, mas como morreu sem pecado, a morte não pôde segurá-lo na sepultura. Então, ao terceiro dia, o Pai o ressuscitou dentre os mortos e o fez Senhor. Senhor é dono, autoridade máxima, Ele é Kyrios, Ele é tudo. E ao nome de Jesus, se dobre agora todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, tudo que é canto obedece Jesus. A tua enfermidade obedece Jesus. Os demônios obedecem Jesus. Tudo está debaixo, sujeito a esse nome. Ao nome de Jesus. Você pode colocar a tua fé nesse nome. E dizer, Jesus é a minha fonte. Ele vai fazer. Ah, Franco, mas eu não posso. Amado, deixa Ele guiar a tua vida. Ele pode te guiar até para o médico, para qualquer canto, mas deixa Ele ser o teu pastor. Deixa Ele fazer. Porque senão tu pode cair na mão de qualquer pessoa. Porque o médico não é Deus, é um homem com diploma de medicina. Pô. E quantos são bons e quantos são maus? Está cheio. Pô. Conversava com um irmão que é médico, cirurgião, não é Jairo, outro amado. Fala assim, aí ele falou assim, Franco, eu estava lá com uma moça lá e tal, e ela, cara, ela não quer passar, na verdade, ela não quer aprender o trabalho dela. Porque o cara vai, às vezes, para a faculdade e quer passar na média. Qual é a média? 6, eu quero passar com 6. Cara, um médico passar com 6 é 60% do que ele precisa. O problema do médico é que ele não é piloto, entendeu? Porque quando é piloto, caiu o avião, ele cai junto, morreu. Médico, se ele errar, o outro morre. Então não é aquele peso de responsabilidade que deveria ser. Pô. Alguns têm plena convicção da sua vocação, do seu chamado, sabe o que está fazendo, outros não. E é assim com tudo que é vocação, com tudo que é profissão, é igual. Pô. Tem gente que leva muito a sério e tem gente que só quer curtida. Pô. É igual em todo lugar. Mas Jesus não deixa você nem errar esse caminho. Você diz amém ou não? Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu. Se Deus quiser te guiar, te conduzir, Ele vai te conduzir para qualquer situação. Eu tive uma experiência no Chile em 1900 e pancada. Foi muito interessante. Eu achei que ia morrer. Em 1994, não sei quantos aqui eram nascidos. Mas o Senhor, quando falou comigo na madrugada, que eu achei que era meu fim, Deus me deu uma palavra e me guiou plenamente assim. O teu problema é esse. O teu problema é esse. Você, pela manhã, chama o pastor que estava me hospedando lá, explica o teu problema para ele, e esse pastor vai apresentar a mãe dele para você. E a mãe dele vai te aplicar 3 injeções. Sim, 3 injeções. Amado, na primeira já estava legal. Eu só recebi mais 2 porque o senhor falou 3. E eu falei, senhor, por que tu não me cura logo? Vou ter que ter essa instrução, injeção. Tem que levar injeção nesse pupô magro meu aqui. Embora eu estava mais gordinho naquela época. Eu tenho que levar. Deus fala. O Espírito Santo sonda, conhece todas as coisas. Depois eu entendi por que tinha que ser com a mãe. Entendi tudo. Depois eu entendi tudo. Depois tudo fez sentido. Tudo fez sentido. Mas naquele primeiro momento, não fazia nenhum sentido para mim. Depois fez. Por quê? Porque eu pude testemunhar para aquela senhora. Ela era uma enfermeira. E naquele quarto onde eu estava hospedado, onde eu adoeci, era o quarto onde ela fazia vários abortos. Ela já era uma senhorinha. Mas até aquela data, ainda tinha menina que ia lá pedir para abortar. E ela tinha um quarto que ninguém dormia naquele quarto. Ninguém dormia no quarto. O pastor, inclusive, me colocou lá por isso, porque ninguém dormia. Meu amigo. Muito amigo, né? Muito amigo. Primeira noite no quarto, tive uma visão, assim, meio sonho, meio visão. Eu vi uma menina branquinha assim, uma chileninha, com aquele espírito de morte, aquele cara que tem uma foice assim, em cima dela assim, aquela coisa assim.
E eu tomando café de manhã, eu falei, cara, eu tive uma visão, um negócio estranho, assim, contei para a família toda reunida no café. Um negócio, um demônio em cima de uma garota, coisa e tal. Muito interessante, muito interessante. Muito interessante, mas aí os dias foram se passando e eu adoeci. Mas não adoeci porque o diabo tem poder. O diabo não tem poder. Quem tem poder é Jesus. Você pode dizer, eu falo, o que o diabo joga? O diabo joga com mentira, com engano, com trevas, com tudo. Eu fui comer uma comida lá de um irmão, um cara que estava sendo nem irmão evangelizado, ele fez um negócio tipo um ceviche, um peixe cru. Eu comi, cara, o negócio caiu mal. Era inverno. E os caras acharam que eu estava resfriado. Então, eu já estava doente do intestino e começaram a me dar mais comida para eu suportar o resfriado. E eu só fui adoecendo. O negócio só foi agravando, a febre aumentando. E eu resistindo o que podia, mas teve uma noite que eu falei, cara, eu vou morrer. Febre e frio, tudo junto, 2F. Né? E naquela noite me apareceu uma criatura dentro desse lugar, desse quarto. E eu tive uma experiência maluca, assim, doida. Ele fez assim e abriu uma parede, assim, ele abriu assim uma cena. Me lembrei até da tentação de Jesus. Lá. Eu falei, cara, faz mesmo. Ele fez assim e falou, ó, se você não voltar amanhã para o Brasil, tu vai voltar assim, ó. Eu vi um caixão subindo na esteira de um avião. Eu nem sabia como é que um caixão subindo na esteira do avião. Ele falou assim, é assim que você vai voltar para o Brasil. Se você não voltar para o Brasil amanhã. E eu, atordoado com aquilo ali, com medo, terror, eu me lembrei de um sonho que eu tive. E aí eu andei naquele sonho. Eu comecei a adorar a Deus. Eu falei, se eu vou morrer aqui, eu vou morrer te adorando. Eu via meus filhos pequenos em volta do meu caixão chorando. Consegue pensar num negócio desse? Chorando e dizendo assim, meu pai foi servir Jesus e morreu. Olha que coisa angustiante. Mas aí Deus, naquela noite, reverteu a situação e me deu vitória. E ele falou exatamente assim para mim, ó, não tenha medo, porque o leão de Judá prevaleceu. Me levantei em fé, comecei a adorar o Senhor, acabou aquela história, e o Espírito Santo me falou, teu problema é esse. Vai lá, fala com flores, assim, 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 assim. E assim foi que eu saí daquele nó. Um nó de engano, de terror, de desgraça, e o diabo querendo se aproveitar. E eu falei para ele, mas por que ninguém dorme lá? Ele falou assim, ninguém dorme lá porque é um negócio assombrado, todo mundo vê demônio lá dentro. Eu falei, qual o problema daquele quarto? O problema é que minha mãe, isso depois de tudo, ela fazia aborto até outro dia. E é naquele quarto, naquela cama ali onde você deita, ali onde as meninas deitam. E por que me assustou? Porque aquela criatura, quando apareceu para mim, falou, sai do meu altar. Você está no meu altar. É por isso que o aborto me traz tanta ojeriza. Às vezes eu falo do aborto, as pessoas às vezes me entendem. Cara, é contra aborto, é direitista, sei lá, bolsonarista, nem sou. Eu odeio o aborto porque eu sei que é algo espiritual. Eu odeio o aborto porque eu sei que esses demônios se alimentam do aborto. Já era assim desde Baal. Baal era uma figura gigantesca, com uma barriga, um buraco na barriga, com fogo dentro, onde as pessoas colocavam o bebê, e o bebê caía lá dentro da barriga de Baal. Baal já comia criança. Quando aquela coisa horrível apareceu e falou, você está no meu altar, sai do meu altar. Se tu não sair do meu altar, tu vai voltar assim. Aí me mostrou dentro de um caixão. Eu tremi todo. Como é que tu acha que eu fiquei? Já estava frio, eu fiquei mais arrebentado ainda, com febre, com frio, fiquei desesperado. Mas aí o Senhor falou, não tenha medo, porque o leão de Judá prevaleceu. Leão é Jesus, amém? O diabo ruge como leão, mas ele não é leão. Você não precisa temer. Por nada. Se teu recurso acabar, eu acho que é o melhor momento da tua vida, quando teu recurso acaba. Porque você tem uma fonte inesgotável para a vida eterna. E a tua fonte tem um nome, é Jesus. Você diz amém ou não? Você nunca, de verdade, nunca vai estar seco completamente. Você não precisa desanimar. Porque o Senhor, Ele vai sempre te levantar. É só você, de verdade, invocar o nome dEle.
corrige tua fé. Para de ficar olhando para a luz no fim do túnel. Você já tem a luz dentro de você, que é o Espírito Santo. Amém? Não fica buscando o que Deus já te deu. Porque Deus já te deu vitória. Diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Você diz amém? Você crê nisso? Então, toma posse disso. Fala, mais do que vencedor, eu já sou. Você não precisa de uma luz no fim do túnel para andar. Você não precisa. E aqui eu termino dizendo assim para você. Termino não, que já deu uma hora até. Bateu? Não, acho que eu falei muito, né? Mas eu precisava terminar dizendo assim para você. Ó. Eu já me vi perplexo muitas vezes. Muitas vezes. Dessa vez, lá no Chile, foi interessante porque eu tinha tido um sonho antes. Que eu fui para um lugar, uma arena, lutar com um demônio. Na verdade, quando o demônio entrou, era uma coisa esquelética, feia, pequenininha. Já tem sonho com o demônio alguma vez? É um negócio engraçado. Mas ele entrava e eu olhava assim, na arena, era uma arena era um ringue. Eu falei assim, esse demônio eu vou quebrar ele em 2 minutos. Mas aí entrou a torcida. Quando a torcida entrou, que encheu a arena todinha, eles começaram a cantar uma música em inglês que vinha no meu coração assim, dizendo assim, essa música é do Led Zeppelin. E eles cantavam, não conhecia a música, eles cantavam, e o demôniozinho crescia. E eu, quando olhei para o alto, ele já não era mais uma coisa minúscula, ele era um gigante. E eu olhei assim. Agora, algo me chamou a atenção. O que me chamou a atenção? Que em volta da arena havia montanhas geladas. E Deus me deu assim, eu falei, já que eu vou morrer aqui, vou morrer adorando. Eu me dobrei e Deus me deu uma canção. E quando eu cantei essa canção no sonho, alguém bateu no meu ombro assim, eu olhei, já não tinha arena cheia, estava tudo vazia, coisa e tal. E alguém me entregava uma caixa pequenininha, menor que essa, dizia, toma. Quando eu abria e olhava para a caixa, eu vi um demônio preso lá dentro. Falei, acabou, a briga acabou. E saía com a caixinha e o capeta dentro da caixinha. Levava. Mas eu achei que o sonho era só para eu cantar a canção. Meu Deus, eu quero ser verdadeiro. A canção que Deus me deu, eu falei, essa canção. Acordei, peguei, botei o violão, cantei a música e esqueci. Até minha primeira ida ao Chile. Primeira viagem ao Chile, Varig. Quando o piloto da Varig, quando a gente cruzou a cordilheira, o piloto falou assim, eu gostaria que vocês olhassem pela direita, agora vocês vão ter uma visão maravilhosa. Eu botei o cabeção lá, o que eu vi? Atravessando, saindo de Mendoza, direção a Santiago, a Cordilheira dos Andes, tudo gelado. Na hora o sonho veio assim, na hora deu aquele apertinho no coração. Mas depois cheguei em Santiago, trabalho de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, trabalho de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, eu esqueci do sonho de novo, até esse dia. Lá dentro do quarto, daquele quartinho, eu me lembrei do sonho, eu falei, eu já sei como é que eu vou morrer aqui, vou morrer adorando. E comecei a adorar, ministrar com medo, mas adorando. Com medo, mas aí fui ganhando força, até que aquela voz falou forte dentro de mim. Não tenha medo, porque o leão de Judá prevaleceu. Claro que eu já tive outro momento de perplexidade, mas quando o recurso acaba, é bom. Porque a gente tem a quem recorrer. Você pode dizer a mim ou não? Você tem a quem recorrer. Quero terminar dizendo isso para você. Você tem para quem ir. Você pode dizer, como Pedro disse para Jesus, para quem iremos? Ele disse para onde não. Ele falou, para quem iremos? Aonde? Em versão evangélica. Assim, para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Se você é crente, está perplexo, eu vou te falar, o mesmo Deus que estendeu as mãos para você lá atrás, tirou você do buraco, Ele está aqui hoje. Ele segue te ouvindo, Ele quer que você aprenda a confiar nele e descansar nele. Se você ainda não se comprometeu com Jesus, hoje é teu dia. Você precisa colocar a tua confiança naquele que morreu, mas não ficou na sepultura. Ressuscitou e vive eternamente. Reina e vai voltar para buscar a sua noiva. Coloca a tua fé nele e você vai ver. Você vai ficar igual aquela mulher do fluxo de sangue lá, maravilhada, e vai experimentar o poder de Deus na tua vida. Amém? Podemos orar?
Quero orar por você, especialmente por você que está perplexo. Virou uma conversa longa, mas eu acho que foi necessária essa conversa. Amém? Quem sabe você nem está em outro lugar, talvez você esteja até aqui mesmo, entre nós. Tenha liberdade também, já que tem um amado aqui à frente, você tem liberdade de repente sair do teu lugar, se você falar, eu quero receber essa oração na minha vida. Eu quero. Fica na liberdade do Senhor também, de deixar teu lugar e vir aqui à frente. Já que o irmão inaugurou aqui. Pai, nós queremos te render graças no nome de Jesus. Primeiro porque, de fato, nós não temos de nós mesmos nenhum recurso. Nós vivemos uma ilusão, muitas vezes, de que somos capazes de produzir algo na nossa própria força, no nosso braço, na nossa condição, na nossa luz. Eu me lembro do profeta Isaías dizendo para a gente não andar na luz da nossa própria fogueirinha. Eu me recordo disso, Pai. Quando a gente acende o nosso próprio fogo, nossa luz é trevas, Senhor. Mas quando Tu falas, é diferente. Aí tudo fica tão claro para nós, Senhor. Porque a Tua palavra de verdade é lâmpada para nós, Senhor. Ilumina nossas trevas, Senhor. Nossa ignorância, nossa carnalidade, Pai. Pai, eu quero te pedir no nome de Jesus pelos meus irmãos que estão aqui, talvez alguém que esteja em casa, em algum lugar, talvez no trabalho, Pai, que está agora se vendo sem recurso, vazio, vazia, sem nenhuma condição, e quem sabe até desanimado, prostrado, prostrada, Senhor, sem forças. Pai, Tu conheces cada coração, Tu sabes por que eu falei hoje aqui. E por que essa palavra está no meu coração, Pai. Tu sabes, Senhor. Pai, hoje é um dia bom para ressuscitar os mortos, Senhor. Traz o Teu poder, o poder da ressurreição, Pai. Tu és o único que pode tocar espírito, alma e corpo, Senhor. Não há nada que Tu não alcances, Senhor. Não há limites para Ti. Foi Tu mesmo que disseste a Sara. Na verdade, Tu perguntaste a ela, há porventura alguma coisa difícil para o Senhor? Sabe que tem algo difícil quando ela riu de Ti? Quando ela olhou para a condição dela, de uma mulher já sem condição nenhuma física, humana, de ser mãe, cujo ventre já estava amortecido, na verdade, já estava morto. Como pode, Senhor? Para Ti não há impossíveis, Senhor. Não há impossíveis em nenhum lugar. Tudo foi criado por Ti. Todas as coisas, Senhor. Não há impossíveis, como não foi impossível para aquela mulher daquele fluxo ser curada instantaneamente, imediatamente. Hoje é um dia bom para Tu curar os enfermos nesse lugar, Senhor. Enfermo de coração, enfermo de alma, enfermo de corpo, Senhor. Libera o Teu poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Libera nesse lugar, Senhor. Quebra o cativeiro, Senhor, nessa manhã. Quebra, Pai, em nome de Jesus. Desmonta esse cativeiro em nome de Jesus. Tua palavra é tão clara. Disse o Filho do Homem te libertar verdadeiramente, você será livre. Senhor, nós cremos na Tua palavra, é assim que está escrito. Nada e ninguém pode nos livrar de verdade
quebrar esse cativeiro, se não for o teu poder, se não for Jesus. Esse poder que levantou Jesus dos mortos. Nós te pedimos hoje nesse lugar, hoje em casa ali, quem está nos assistindo em casa, quem vai nos assistir em casa, Pai, em nome de Jesus, Pai, dá aquele toque, dá aquela cortada no coração, no peito, Senhor. Dá aquele toque na alma, no corpo, Senhor. E traz à vida aquilo que está morto, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Vento que vem dos quatro cantos, sopra nesse lugar. Pega esses ossos sequíssimos, essa coisa que não tem vida, e toque e ressuscita, Senhor. Senhor, gente que está perplexa, sem recurso no casamento, que olha para a família e diz, meu casamento não tem mais jeito. Pai, a palavra última é a tua, Senhor. Ninguém pode decretar falência, Senhor, antes de te ouvir, Senhor. Ninguém pode dizer, é um ponto final, quando tu só colocou uma vírgula, Senhor. Abre o céu hoje, nesse lugar, e traz as tuas visões, traz a tua palavra, traz o teu renovo. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós te clamamos, Senhor. Move nesse lugar, enche, toca, quebra as cadeias, Senhor. Batiza, Senhor. Enche, renova. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós te louvamos, sabe por quê, Pai? Porque de verdade não temos nenhum recurso fora de Ti. Não temos nenhum bem além de Ti, Senhor. Tu és aquele que nós temos no céu e na terra, Senhor. Não temos nenhum outro bem além de Ti, Senhor. Por isso nós nos rendemos aqui, nós cantamos para Ti, nós Te louvamos, nós Te servimos. Por isso que nós nos reunimos aqui, Senhor, nesse lugar, porque não temos bem maior, Senhor. Nós oramos e falamos contigo, porque não conhecemos ninguém como Tu, que nos ama com um amor inexplicável e tem todo o poder, toda a autoridade. Manifesta nesse dia, Pai, esse poder e essa autoridade. No nome poderoso de Jesus. Deixa eu falar algo com alguém que está aqui. Em nome de Jesus, vou te falar algo. Tenha paciência comigo. 2 minutos. Eu sentei com a irmã lá no sertão. Tinha tido um sonho com ela. E falei com ela sobre uma experiência que a minha mãe teve há vários anos. Minha mãe, quando era viva ainda, a gente estava começando a caminhar. Eu tinha falado com os irmãos lá no sertão o seguinte, às vezes Deus pede coisas para a gente que a gente não entende no primeiro momento. Deus fala assim, eu não quero isso na tua vida. Porque nós somos diferentes. Nós não somos iguais. O que um tem fraqueza numa área, outro tem fraqueza em outra área, um tem problema aqui, outro tem... Não existe uma regra. Eu dizia, inclusive, para os irmãos, agora recentes, no outro contexto, dizia, meus irmãos, não coloquem julgo sobre as pessoas, porque nós somos diferentes. Um tem problema com bebida, outro com comida, outro com... Cada um é diferente um do outro. Então não estabelece uma regra que Deus não colocou. Não falo o que Jesus não disse. Mas eu dizia para essa irmã assim, irmã, a minha mãe, há alguns anos eu fui visitá-la, e chegando lá na casa da minha mãe, ela falou que Deus tinha falado com ela algo que estava custando para ela muito. Eu quero dar uma palavra para alguém que está aqui, se liga. E o que Deus falou com a minha mãe? A minha mãe guardava o meu primeiro cachinho de cabelo. Eu era garotinho, lourinho. O primeiro cabelo que cortou, ela guardou. Minha mãe tinha o meu umbigo. Seco, negócio feio, esquisito, guardava. Minha mãe tinha o meu primeiro dente que caiu da minha boca. Ela tinha guardado.
Minha mãe tinha meu primeiro uniforme de escola, ainda rabiscado, porque naquela época, quando a gente terminava o ano, as crianças rabiscavam. Guardava. E o Senhor falou para ela, queima tudo isso. Queima tudo. Queima. E a mãe estava triste com aquilo. E eu falei, mãe, é o Senhor. Nada deve se interpor entre nós e o Senhor. Nem filho, nem marido, nem ninguém. Isso é uma idolatria, mãe. A senhora me amar é uma coisa. A senhora me idolatrar é outra coisa. Estou dando essa palavra para alguém que está aqui hoje. Recebe em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo sondar a tua vida e deixa ele te mostrar as coisas que ele não quer na tua vida. Que ele não quer. Que ele diz, parece uma coisa simples o que eu estou dizendo. Mas tem sentido, tá? Queria dizer isso para você. Em nome de Jesus. Estou assim com o meu coração assim, pleno de que eu fiz, falei o que eu tinha que falar. E eu tô com uma outra convicção, de que o Espírito Santo começou a fazer coisas maravilhosas na vida de algumas pessoas. Desse testemunho de mim. Fiquei mais alegre do que eu estava antes. Vou ficar mais bonito, inclusive.